Porque a própria classe política, a partir de então, começou a olhar aquilo com um certo receio. Pensou-se que o Brasil despertou para uma conscientização política que não é real, porque até hoje se vai mobilizar, então é aquilo. Uns pedem a volta da ditadura sem nunca nem terem vivido a ditadura, não é? E não sabem o que é isso. Não sabem o que é isso. Tem a menor noção do que é isso. Eu posso dizer a você, né, que não tenho nada contra ela. Sou completamente contra todos os tipos e regimes de exceção. Mas se você me pergunta como você viveu o período ditatorial e como você viveu a democracia, eu te digo, eu tinha 14 anos de idade, 11, quando foi deflagrada a Revolução. Meu pai vem da extinta Guarda Civil do Estado de São Paulo, que depois unificou-se com a Força Pública e fundou-se a atual Polícia Militar do Estado de São Paulo, né? E lembro de uma frase que ele falou logo quando a Revolução aconteceu: se os milicos pensam que com essa revoluçãozinha vão acabar com a corrupção, a safadeza e a ladruagem que tem nesse país, estão muito enganados. Isso em 1964, eu ouvi isso aos 11 anos de idade do meu pai. A coisa continua. De lá para cá não mudou, né? Só piorou, piorou muito. E o que nós vivenciamos hoje nada mais é do que um descalabro, uma perda total de vergonha, de decência, né? Rouba-se escancaradamente, como se fosse a coisa mais natural, como você mesmo colocou, mas foi só 6 milhões de dólares, né? Que uma coisa pequena poderia ter sido muito maior. Quando você vê um acusado na Operação Lava Jato, de bate-pronto, chegou ali e falou: não me arrependi, vou devolver 100 milhões de dólares. Se ele está devolvendo assim, sem ninguém nem pedir 100 milhões de dólares, imagina quanto tem guardado escondido. Nós somos tratados hoje como contribuintes? Não, nós somos tratados como perfeitos idiotas. Os governantes, a classe política nos tem como Cabral viu os índios quando aqui chegou. Aliás, isso é um dos pontos que eu quero abordar com você. Iniciar pelo início, começar pelo começo. O descobrimento do Brasil já começou errado. Nós já temos uma história contada de maneira errada. E uma vez, aos 14 anos, eu questionei um professor de história. Falei: mas espera aí, olha a cena da primeira missa. Os portugueses rezando, mas os índios já estavam aqui. Como é que eles descobriram o que os índios já tinham descoberto? O que os índios já dominavam? O que as comunidades indígenas já cuidavam desse país, muito bem cuidados? E o que aconteceu lá não parou ao longo de 515 anos e acontece até aqui, até hoje. Então te pergunto, Marcos, você como presidente de uma instituição tão importante como a OAB, que representa a justiça, a democracia, a Constituição. Na época do descobrimento, nós não tínhamos um ordenamento jurídico, mas hoje nós temos. Como ninguém toma uma providência contra a continuidade desses massacres das comunidades dos nossos irmãos indígenas, que são até hoje mortos, violentados, roubados, usurpados, eles são os donos da casa. Eu me sinto meio ladrão, te juro, quando eu vejo essas notícias que estão massacrando uma comunidade indígena, que estão jogando eles lá para o fundo do quintal. Eu me sinto muito mal. Eu me sinto muito mal e me pergunto, como que alguém não faz alguma coisa para coibir isso? Eu quero crer, meu pensamento, Orlando, né, que hoje o Estado brasileiro deveriam já há muitos séculos atrás demarcado as terras indígenas e o Estado brasileiro, através das suas forças armadas, defender o perímetro das comunidades indígenas. Se um branco ultrapassar essa linha, meu querido, você vai ser fuzilado, você não vai, sem autorização do cacique, você não passa para lá. Por que até hoje não se toma uma providência contra isso? Ninguém, de quem é esse dever ou esse direito de poder tomar a frente dos nossos irmãos dessas comunidades indígenas que até hoje, e assisti recentemente, os índios que eram totalmente lá excluídos, totalmente isolados do contato com os brancos, saíram pela floresta fora desesperados porque estavam sendo invadidos, agredidos e dizimados. Como é isso? De quem é esse dever? Creio que do governo constituído, claro, mas como? Ninguém toma a frente disso, ninguém toma uma providência disso, se hoje temos um ordenamento jurídico.
O que fazem com eles hoje, o que fizeram há 500 anos atrás, é mais ou menos assim. Você mora aqui no Jardim América, eu vou lá, vi a sua casa, uma casa bonita, me agradou. Eu pego um revólver, vou lá, subjugo você e tua família. Gostei dessa casa, descobri ela aqui, é minha. Uma bandeira, e olha, uma bandeira com a minha inicial, e vou falar, olha, agora você, tua mulher, teus filhos, vão poder limpar minha casa, né? Porque eu gostei dela, a partir de agora ela é minha. E vão cuidar de tudo aqui. Eu ainda vou dar um pratinho de comida, o que restar aqui da minha refeição com a minha família, eu vou dar para vocês. E se você não aceitar, ainda vou te chamar de vagabundo. Não é brincadeira? Isso não é uma piada. Foi assim que esse país começou e isso continua até os dias de hoje. Né? Bom, em primeiro lugar, nós usamos um termo muito equivocado sobre descobrimento do Brasil. O Brasil não foi descoberto pelos portugueses. Outros povos estiveram aqui, como holandeses, franceses, bem antes dos portugueses. Sim, mas essa é a história que nós aprendemos na escola. Você aprendeu isso na escola? Sim, né? Mas o termo descobrimento do Brasil ele é equivocado. Deveria ser a colonização do Brasil. É um outro tipo de... Você já começa a entender de forma diferente. É um outro tipo de violência, porque isso aqui foi colonizado pela escória da Europa. Os calabouços da Europa foram abertos e aqui foram soltos. Aí chegaram aqueles bandidos marginais, sem escrúpulo, assassinos, estupradores, bandidos da pior espécie, encontram o índio inocente pura e besta, o afrodescendente que foi tirado do seu país de origem. E a Índia também, né? Não, a Índia e todos nus. Ainda os afrodescendentes que aqui vieram acorrentados encontram esse cenário e aí, olha o... Foram trazidos por eles mesmos. Mas o que eu vejo é o seguinte, a história do Brasil, ela tem uma evolução e não quer dizer que seja boa, ela evolui. Né? Mas evolui de uma forma do jeito que você está falando. A origem é isso aí mesmo, né? Então foram soltos os prisioneiros portugueses para colonizar o Brasil e aqui foi feito um sistema de feudo um pouco diferente como na Europa, porque se criou a capitania hereditária, que não deixa de ser um sistema feudal, assemelhado, não deixa de ser, né? Algumas capitanias prosperaram, outras não, e aí você começa a guerra pelos interesses, pela terra. E aí foi a questão de quem tiver aqui era uma terra sem lei, devia fidelidade somente à coroa, mas quem tivesse a força aqui, quem dominasse, que poderia realmente vingar aqui na terra. E aí depende de uma série de situações. Subjugar povos, os índios, trazer escravos, quem tivesse a maior força, o maior poder, era o que ia fazer com que isso aqui crescesse. Na América Norte, do norte, dos Estados Unidos, por exemplo, foi diferente. Até a própria cultura protestante, evangélica, que para lá foi, é um tipo diferente de pessoas, de povo que foi colonizar lá. Então lá eles eram evangélicos, protestantes. E uma cultura europeia diferente da cultura portuguesa católica. Veja, eu não estou botando culpa no catolicismo, estou dizendo que eram culturas diferentes. Sim, e o mundo foi feito de uma maneira melhor. Então nós temos uma cultura americana, norte-americana, diferente daquela que colonizou aqui no Brasil. Isso é fato. E depois, com o crescimento do Brasil, a vinda da família real para cá, nós não tivemos aqui uma Inconfidência Mineira, nós não tivemos aqui uma independência, que tivemos a Inconfidência Mineira, né, que vingasse, porque nós não tínhamos burguesia no Brasil, era um movimento burguês, né, uma independência, uma revolução, ela é um movimento tipicamente burguês, principalmente naquela época. Os Estados Unidos, a Inglaterra, 100 anos antes, depois a França, que foi o divisor de água da história do mundo, não só aqui, mas do mundo inteiro, com a Revolução Francesa, aqui foi tentado fazer a mesma coisa que aconteceu na França, mas não tinha burguesia. A burguesia apareceu e se instalou realmente quando veio a família real. A primeira coisa que fez foi abrir os portos para Nações Amigas, criar o Banco do Brasil, e aí Rio de Janeiro, a capital, que cresceu. Então a burguesia começou dali para cá, trouxe também a maçonaria, tudo isso aí foi o que deu um impulso ao Brasil. Mas o Brasil já veio de situações problemáticas no passado, exatamente por tudo isso que você falou. Trazendo tudo isso para cá, agora, nós vemos que, eu não digo que discordo de você, mas eu só penso o seguinte, faz-se alguma coisa assim.
Só que aquilo que é feito não é suficiente. Quem teria que tomar conta dos índios, quem tem que tomar conta é a União. A União tem que tomar conta, não tem jeito. Então a Polícia Federal faz toda a sua patrulha, tem também a divisa de terras, tudo isso aí. Mas o que eu vejo é a falta de utilização, no seu contexto ideal e necessário, das Forças Armadas. Nós não podemos ter umas Forças Armadas para nada fazer. Não estou dizendo que as Forças Armadas não fazem nada. Não, mas elas não fazem nada. Que as Forças Armadas não são aproveitadas daquilo que elas poderiam dar. Eu sou filho de militar. Meu pai era coronel do Exército. E eu tenho vários amigos militares, amigos do meu pai, amigos da minha família. Eles falam a mesma coisa. Né? O Brasil tem um território muito grande. Poderia ser implantado muito mais batalhões de selva. Né? Você tinha que implantar um contingente mais treinado, melhor equipado, porque o Brasil precisa disso. O Brasil toma conta não é o pulmão do mundo, que já acabou com isso, né? Mas a floresta amazônica é uma riqueza. Todo mundo está de olho na floresta amazônica, né? E quem está lá? Os índios. Os índios estão lá. Então, poderia equipar Por isso melhor. Que ela ainda não acabou. Não acabou. Poderia equipar melhor as Forças Armadas, a Marinha, a Aeronáutica, o Exército, exatamente para fazer isso. Mas existe um certo cuidado, porque isso pode trazer malefícios futuros, de repente, não sei, que passa na cabeça de alguns governantes, né, achando que as armas depois podem ser apontadas contra eles. Não sei, eu realmente não sei por quê, qual a razão de não se investir da forma adequada nas Forças Armadas. Elas são essenciais, mas não é por causa de guerra, não. Essenciais para a segurança, para o desenvolvimento do Brasil. Mas, infelizmente, depois que acabou a ditadura militar, houve um certo revanchismo. Isso foi muito ruim. Achando que as Forças Armadas só fez mal ao Brasil. Não é verdade. Não é verdade. Nós tivemos um golpe militar, uma revolução, que não é nem comparável ao que aconteceu na Argentina, muito menos no Chile. Com certeza. E nós tivemos, tem muita coisa dentro da época militar que você poderia trazer para cá, copiar e colocar hoje. E que hoje o que acontece não aconteceria lá, de jeito nenhum. Então aqui eu não estou defendendo a ditadura nem o militarismo, mas com certeza somos democratas. Eu sou totalmente democrata, mas eu sou contra também totalmente esse absurdo, essa libertinagem que está, esse desmando, enfim, não existe nenhum limite para a imoralidade da corrupção humana que está aí fora. Não existe. Talvez, aliás, eu não digo talvez, mas eu digo que certamente, sim, certamente, somente o fogo divino que viesse para consumir, para realmente acabar com tudo isso. Porque hoje o ser humano aqui no Brasil, da forma como está, é assim um escândalo atrás de outro. E aí sim, preocupa. Nós não estamos numa fase caótica, não estamos numa fase crítica. O nosso grande problema é ético, mas em compensação nós estamos caminhando para isso. Se ninguém fizer nada, alguém vai fazer. Se nada fizer, alguma coisa vai acontecer. Depois não adianta chorar o leite derramado. Essa é a minha opinião. Tá, então, novamente eu vou voltar nesse assunto. Alguém deveria estar vendo isso, esse massacre que acontece com as nações indígenas, e tomar frente e não toca. Mas vamos aqui trazer um pouquinho mais para a nossa atualidade a nível de contexto, né? Porque são coisas que afetam a vida de cada um de nós. Como você citou Tiradentes, a Inconfidência Mineira, né? Aquela época, aquele movimento aconteceu porque a coroa levava 15% da riqueza produzida. Imagina, derrama. Imagina o Tiradentes hoje ver os 38 que cobram no contra-cheque. Ele mesmo se enforcava por si só. Deixa que eu não me é? Deixa aqui, eu não quero mais nem ficar. Eu não quero mais ficar. Mas, por falar nisso, vamos então trazer esse debate para um contexto mais atual que aflige a vida de muitas pessoas, de todas as pessoas, né, e na sua grande maioria também. Por exemplo, nós temos ali, como nós falamos, as instituições estão no estado letárgico, né? Quem tem que fiscalizar? O Poder Legislativo tem que fiscalizar o Executivo. Isso acontece? Não, não acontece. Porque nós temos lá um grande balcão de negócios e um grande jogo de interesses, então isso não acontece. Nós temos na Constituição o ordenamento sobre as instituições financeiras no país, né?
Diz a Constituição que os juros cobrados não poderão